Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você para darmos continuidade ao estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, quarto livro da série Conhecendo o Espiritismo. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está chegando agora, aproveite e inscreva-se no nosso canal. Conheça também as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo, Centro Espírita Online Casa de Jesus, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever em nosso canal, você vai receber a atualização de todas as nossas aulas e cursos. Confira! Meus queridos amigos, como você já sabe, nós sempre estudamos 3 perguntinhas do livro. E hoje nós vamos estudar a pergunta 42, pode-se evocar espíritos? 43, o que é animismo? E 44, é possível distinguir as alterações psíquicas e orgânicas que lhes são próprias daquelas que procedem dos espíritos desencarnados? Então é exatamente isso que nós vamos estudar no dia de hoje, começando pela nossa pergunta 42. Pode-se evocar os espíritos? E nós trazemos no livro a resposta positiva, no sentido de que, sim, é possível evocar os espíritos. Mas, na verdade, existe uma série de detalhes que podem fazer com que essa evocação seja ou não exitosa. Nem sempre, como a doutrina espírita nos orienta, o mais indicado é nós evocarmos os espíritos. Porque os espíritos eles podem vir até nós de forma espontânea ou de forma em função de uma evocação, que é quando nós verbalmente chamamos, pedimos para que um determinado espírito se faça presente, ou a evocação também pode acontecer em função de um pensamento constante. Quando nós pensamos constantemente num determinado espírito, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos evocando pelo pensamento aquele espírito. E aí a doutrina vai nos falar dos prós e dos contras da evocação. Não é uma situação que nós devemos ou que podemos afirmar peremptoriamente. Nunca se deve evocar ou sempre se deve evocar. Há situações onde a evocação de espíritos ela é positiva, ela é benéfica, ela é importante, e há outras onde nós devemos preferir a espontaneidade. Então, nós colocamos aqui: nem sempre é o mais indicado evocar, variando muito de quem evoca, das condições em que isso acontece, das intenções, do médium, do espírito evocado, enfim, de várias condições que precisarão ser observadas para que se possa optar por uma evocação ou por uma manifestação espontânea dos espíritos. Então, o que a doutrina nos orienta é que nós devemos sempre ter muitas cautelas, porque quando nós evocamos um espírito, nós não temos como afirmar que realmente o espírito que vem é a identidade daquele espírito que nós evocamos. Há espíritos que podem eventualmente quererem passar-se por outros. Isso acontece? Sim, acontece, porque infelizmente há no plano espiritual também pessoas, espíritos, na verdade, que não têm uma índole boa e podem querer passar-se por outros espíritos. E aí nós colocamos aqui também o seguinte: uma outra situação que dificulta um pouco a identificação daquele espírito, a sua identidade, é que cada comunicação tem um pouco das características do médium, de modo que
Muitas vezes aquela comunicação, como ela apresenta o colorido da personalidade, do estilo e das palavras do médium, isso dificulta a identidade, identificar realmente que o espírito é quem ele está dizendo ser, porque nós conseguimos identificar, perceber o espírito, mas mesclado ali com a personalidade, com as características, com o jeito, com o estilo também do médium. Então, dificulta essa comprovação da identificação do desencarnado. Por isso que a doutrina espírita, em geral, ela desaconselha a evocação. Normalmente, a recomendação é para se prestigiar a espontaneidade e as evocações só mesmo em situações excepcionalíssimas. Há alguns obstáculos que podem impedir o espírito, por exemplo, de se manifestar quando evocado. Exemplo, o espírito evocado, ele pode não estar em condições de estar presente, ou mesmo ele pode não ter interesse em atender aquele chamado, porque ele tem o livre-arbítrio, então ele pode vir ou não. Se ele, por exemplo, não tiver em condições psíquicas, emocionais, se ele estiver realizando, por exemplo, um outro trabalho onde ele não possa se ausentar para estar presente, tudo isso dificulta, faz com que ele não esteja presente. Uma outra situação que pode dificultar isso é uma ausência de afinidade fluídica entre o médium e o espírito comunicante, que essa afinidade fluídica ela é necessária para que ocorram as comunicações. E essa afinidade pode não existir. Então, muitas vezes o espírito quer se comunicar, o médium quer dar aquela comunicação, mas por conta dessa ausência de afinidade, isso não é possível. Outras vezes, os espíritos não obtêm permissão da espiritualidade superior para se comunicarem. A espiritualidade elevada, ela vai avaliar os benefícios e os malefícios eventualmente advindos daquela comunicação. Vai avaliar os méritos da família, das pessoas que evocam, vai avaliar o mérito do espírito que se comunica. Enfim, a espiritualidade superior pode, na verdade, não permitir. E aí, mesmo se evocando, não acontece a comunicação. Eles podem, se for um espírito mais elevado, por exemplo, eles podem estar em missões, e se eles estiverem ocupados em missões, eles não vão poder atender. Podem até agendar uma outra data para estarem presentes, mas naquele momento em que ele foi evocado, ele não estará presente. Ainda existe, por exemplo, uma outra situação que nós precisamos considerar, que é a possibilidade de aquele espírito evocado já estar encarnado. Quando o espírito está encarnado, não significa que ele não possa ser evocado. Ele pode, porque o espírito, ele pode desdobrar-se e num estado de desdobramento ou emancipação da alma, ele pode se fazer presente numa reunião mediúnica, numa evocação. Mas isso é mais difícil. Se for um espírito, por exemplo, encarnado em mundos mais primitivos ou de expiações e de provas, ele vai precisar, por exemplo, estar no estado de torpor mais profundo, no estado de sono, para que essa emancipação aconteça. Em estado de vigília, de lucidez, já é mais difícil. Já se ele estiver encarnado em mundos mais elevados, a emancipação em estado de vigília é muito mais tranquila. Então, os espíritos podem, mesmo em estado de vigília, atenderem eventuais evocações que aconteçam. Então, na verdade, nós colocamos aqui, portanto, diante dessas considerações, a evocação de um espírito é algo que precisa ser bem ponderado e ter um fim útil, jamais sendo baseada na curiosidade
ou em outros objetivos menos nobres. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos ter comunicações dos nossos entes queridos, mas na verdade o ideal é que nós possamos ter paciência e aguardar o momento considerado oportuno pelos benfeitores espirituais para que essa comunicação de amigos, de familiares, se dê. Eles sabem realmente bem melhor do que nós o momento e a hora de tudo acontecer. E com isso nós finalizamos a pergunta de número 42. Vamos agora para a pergunta 43, que é o que é animismo? Vejam, o espírito André Luiz, ele traz uma definição para animismo e ele diz que é o seguinte: é o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação constante, com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. O termo animismo provém de ânima, que significa alma. Animismo é tudo aquilo, como ele diz, conjunto de fenômenos psíquicos. São todos os fenômenos psíquicos operados pelo próprio médium, pela própria alma do médium. Então, quando o médium, durante uma comunicação, ele atua isoladamente ou ele interfere de alguma forma numa comunicação mediúnica, nós dizemos que ali há um processo anímico, porque a alma do próprio médium é que está, de alguma forma, se fazendo presente, totalmente ou parcialmente, nas comunicações mediúnicas. Tudo aquilo que provém de mim mesma significa animismo. Então, nós colocamos que o espírito do próprio médium pode comunicar-se através de uma psicofonia ou de uma psicografia. O próprio espírito do médium entra num processo de emancipação e quando ele entra nesse processo de emancipação, ele pode, por exemplo, acessar algumas de suas personalidades passadas, de vidas anteriores, e são essas personalidades que se manifestam na reunião mediúnica. Então, é claro que, num primeiro momento, nós não vamos identificar que é a alma do próprio médium, porque vem com uma personalidade diferente, a personalidade que ele tinha numa vida anterior. E provavelmente, em função de traumas, situações vivenciadas e que não foram bem trabalhadas, aquela personalidade retorna com os seus dramas. E nesses casos, serão naturalmente atendidos pelo médium esclarecedor. É a própria alma do médium? Mas é uma alma também com problemas, necessitada, então que precisa de atendimento. Quando isso acontece, quando é a própria alma do médium quando é a própria alma do médium que se comunica única e exclusivamente, e não uma outra inteligência, nós chamamos que é um animismo por cristalização, tá? Foi Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro Diário de um Doutrinador, que traz esta classificação. Então, ele diz que o animismo por cristalização é quando apenas a alma do próprio médium se manifesta, com uma personalidade, com a sua personalidade anterior, de experiências anteriores, mas é ela que se comunica, não há outra inteligência ali manifestada. E como nós vamos identificar? Com o tempo. À medida que aquela alma se manifesta mais vezes, nós vamos tendo a oportunidade de fazer uma análise e verificar que tudo indica que seja uma problemática do próprio médium. Mas, repito, por exemplo, quando é uma, duas vezes, nem sempre nós temos condições de identificar que aquilo ali é um animismo por cristalização. Podemos, exatamente por ele apresentar uma característica, uma personalidade diferente, muitas vezes os dialogadores e o próprio médium não conseguem identificar que é a sua própria alma que ali se manifesta. E existe o animismo que nós chamamos animismo por interferência. Nesse caso, o animismo por interferência, ele pode ser por interferência traumática,
por interferência imaginativa e por interferência impressionante. Interferência, o animismo por interferência, o próprio nome já diz. Há ali uma interferência do médium, mas não é a alma dele que se manifesta. Existe um espírito que se comunica por intermédio daquele médium. Há uma outra inteligência se comunicando, sim, só que há uma interferência das ideias, dos pensamentos e das emoções do médium naquele conteúdo, naquela comunicação. Então, em função desse animismo por interferência, a mensagem do espírito não nos chega pura por conta dessa interferência. Então, o que seria a interferência traumática? A traumática é aquela que decorre de experiências, como o nome diz, traumáticas vivenciadas pelo médium em outras vidas ou mesmo na atual existência, e quando o espírito chega com uma problemática similar à do médium, aquele trauma do médium de hoje ou de ontem vem à tona de alguma forma. E ali, em função daquele trauma, daqueles dois traumas vividos por espíritos diferentes, acontece que há ali uma interferência das emoções e das experiências do próprio médium na comunicação. Ele acaba colocando um pouco do seu trauma, das suas dificuldades naquela comunicação. Por isso chama-se interferência traumática. E aquilo ali acaba sendo um processo de catarse, porque quando o espírito se coloca, se comunica, expõe aquela situação e o médium, de uma certa maneira, revive aquilo, não deixa de ser uma forma dele limpar o seu inconsciente, o seu coração, um processo de catarse, de colocar para fora toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Então, isso é também um processo de cura e de auxílio. Então, vejam que ambos estão precisando de amparo numa situação dessa, o espírito e o médium. Na interferência imaginativa, o médium, por indisciplina emocional, fica demasiadamente excitado com personalidades ilustres da história, que com elas se identifica e lhes adota as características, num processo que Luiz Gonzaga chama de imaturidade espiritual. Que ele diz o seguinte, vamos ler o que diz Luiz Gonzaga sobre esse tipo de interferência. Ele diz assim, o médium elege as personagens com as quais se afina emocionalmente, alojando-os com seus feitos no inconsciente, de onde emergem pelo automatismo psicológico quando o conteúdo da comunicação que emite assemelha-se em algum ponto à vivência de seus heróis. A figura do protagonista transfere-se para o comunicante que se despersonaliza, resultando em uma mensagem de 3 autores, do modelo tomado pelo médium, do médium e do espírito comunicante. Então vejam ali que em função, muitas vezes, dos seus heróis, como ele diz aqui, das personalidades ilustres da história, que ele próprio conhece, quando ele vê algo parecido, ou até mesmo identifica que possa ser alguma dessas personalidades, aí ele fica extremamente excitado com aquilo e começa a colocar muito de si naquela comunicação. Então, isso decorre de indisciplina emocional e imaturidade espiritual do médium. E, por fim, nós temos o animismo impressionante, que é quando o médium, por conta das problemáticas trazidas, ele se desequilibra emocionalmente. Ele, na verdade, se impressiona, se contamina com a problemática do espírito, perde o seu equilíbrio, a sua serenidade e acaba muitas vezes interferindo emocionalmente por conta do seu desequilíbrio emocional nas comunicações. Então, às vezes, são comunicações muito emotivas, por exemplo, que mexem com o próprio médium. E aí ele acaba colocando muito de si naquela comunicação.
Então, isso é o que nós chamamos de animismo por interferência impressionante, porque decorre exatamente das impressões que causam no médium. Então, ele deixa de ser imparcial. O equilíbrio necessário à comunicação deixa de existir e ele interfere naquela comunicação. Existem ainda outras formas de animismo que não têm relação direta com essa comunicação mediúnica que nós colocamos aqui. A doutrina espírita nos mostra que todos os processos decorrentes de emancipação da alma são processos anímicos, ou seja, a emancipação da alma é a minha própria alma que se emancipa, que se desdobra. Então é anímico, porque decorre de mim. Então, o sonho, a telepatia, o sonambulismo, a catalepsia, letargia, o êxtase, dupla vista, bicorporeidade e transfiguração, tudo isso são fenômenos de emancipação da alma e o fenômeno de emancipação da alma é um fenômeno anímico também, porque é a minha própria alma que se emancipa. Mas como nós já estudamos esses tipos de emancipação da alma, não cabe aqui nós falarmos. Nas aulas anteriores do livro Desmistificando a Mediunidade, nós já estudamos isso, certo? Então, colocamos aqui, todas as comunicações mediúnicas apresentam um certo grau de animismo, porque o médium não é um robô. Se ele fosse um robô, ele só iria fazer exatamente aquilo que lhe mandasse. Mas ele é uma pessoa com emoções, sentimentos, então ele sempre vai colocar um pouco de si naquela comunicação. Ele vai apresentar, sim, as características da sua individualidade. Mas vejam, características da sua individualidade, mas ele não altera o conteúdo da mensagem. Se alterar o conteúdo da mensagem, aí sim é um processo anímico. Então, o animismo também significa as impressões que nós damos àquela mensagem, o nosso estilo, o nosso jeito de ser. Isso é animismo, mas é um animismo que não interfere na mensagem. Só é um animismo pernicioso quando ele interfere, quando ele altera, quando ele deturpa o conteúdo da mensagem. Agora, há o animismo que é benéfico? Claro que há. Quando, por exemplo, eu preciso controlar um espírito que está em desarmonia, um espírito que quer xingar, que quer bater, que quer desarmonizar o ambiente, o médium vai deixar? Não. Ele não vai precisar controlar, domar de uma certa forma o espírito? Com certeza. Isso é animismo e é um animismo saudável. Então vejam que animismo, ele é tudo aquilo que é referente ao médium, ele pode ser positivo ou negativo e nós vamos avaliando as situações onde ele é necessário e onde ele não é. Mas isso é com o estudo, com a prática e com o entendimento do que é animismo. E indo para a nossa última perguntinha, que ainda tem uma relação com animismo, que é exatamente o seguinte: como o médium, é possível ao médium distinguir as alterações psíquicas e orgânicas que lhe são próprias, ou seja, aquilo que é seu, o seu pensamento, as suas ideias, daquilo que procede dos desencarnados? Ou seja, é possível o médium saber o que é animismo, o que é dele, o que é do espírito comunicante? E a resposta é sim, é possível. Mas essa percepção, esse entendimento, essa clareza, ela se dá com o tempo, com a continuidade do estudo, com a continuidade do exercício da mediunidade e principalmente com o autoconhecimento. Médiuns que estão iniciando no processo da educação mediúnica vão ter ainda muitas dúvidas, porque a mediunidade ela é normalmente consciente ou semiconsciente. Raros são os médiuns inconscientes que não lembram daquilo que dizem. Então, todas as vezes que eu lembro, que eu estou consciente da mensagem, de alguma forma eu posso ali ter uma dúvida,
no sentido de que aquilo é meu ou não. Mas vejam, à medida que eu vou, por exemplo, nós colocamos aqui, à medida que nós vamos trabalhando na mediunidade, que nós vamos nos expressando, nós vamos tendo a oportunidade de estudar e desenvolver corretamente, com orientação, com equilíbrio, vai ficando mais clara essa percepção, tá? Então, nos primeiros anos do trabalho, no início do desenvolvimento mediúnico, é comum haver essa dúvida. Jacobson Santana Trovão, no livro Psicofonia, ele diz o seguinte: curiosamente, a única forma de diferenciar os pensamentos do médium, dois do espírito, dois do comunicante espiritual, é o medianeiro permitir livremente o transe, sem autocensura, e durante a avaliação geral, que normalmente ocorre ao término das sessões, receber os esclarecimentos necessários. Ou seja, não é brecando, não é bloqueando por achar que é seu. É exatamente permitindo que aquela intuição, aquela percepção seja colocada. E no fim, se vai avaliar se realmente aquilo tinha ou não um indício de animismo. O que mais que nós colocamos? Nós falamos do autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é fundamental? Porque quando eu me conheço, eu sei aquilo que normalmente eu penso. Eu conheço as minhas emoções e os meus sentimentos. Então, quando me vem uma emoção e um sentimento que não são naturais, costumeiros do meu ser, eu facilmente identifico que aquilo ali deve estar vindo de uma inteligência diferente, ou seja, de um espírito. Então fica fácil eu identificar que aquela ideia, conquanto eu esteja consciente de mim mesma, aquela ideia não provém de mim, não é minha. Então, o autoconhecimento, conhecer-se, conhecer os seus pensamentos é fundamental também para discernir o que é animismo, o que não é. Fazer o curso de educação da mediunidade também é importante, porque ali nós vamos sendo bem orientados e bem conduzidos pelos dirigentes dos cursos, que vão nos ajudando a fazer essa avaliação acerca daquilo que nos chega, ajudando também a cada um de nós sabermos se nós estamos ou não num processo de animismo. Então, os instrutores ensinam os alunos a avaliarem as suas comunicações e, com o tempo, as próprias pessoas, os próprios médiuns, vão conseguindo fazer essa avaliação por si mesmos, sem haver a necessidade do dirigente da reunião mediúnica de precisarem dessa assistência, de recorrerem aos dirigentes das reuniões mediúnicas. Então, com isso, nós identificamos que, para ajudar nesse processo de diferenciação daquilo que é animismo ou não é, a equipe precisa adotar o hábito de analisar, criticar as mensagens recebidas, verificando se podem ter origem em si mesmos ou não. Então, sempre analisar com muito critério, não sair simplesmente afirmando peremptoriamente que é uma outra inteligência ou mesmo que é animismo. Calma, bom senso, estudo, cautela. Cabe ainda ao médium interrogar a consciência para questionar se determinada ideia é algo costumeiro, como eu havia dito, ou se é um conteúdo inédito. Como os seus sentimentos são um sentimento costumeiro, inédito, ou algo que faz parte do seu dia a dia. Por isso, o autoconhecimento. Então, outra ideia, outra orientação que ajuda na identificação do animismo ou se é uma inteligência exterior é exatamente analisar o conteúdo da mensagem e a linguagem da comunicação. Porque aquilo que é meu, eu tenho um estilo próprio, eu tenho um vocabulário próprio, eu tenho um jeito próprio de ser. Quando é uma entidade diferente, um espírito comunicante,
por mais que tenha o colorido da Evelyn, há mudança. Há mudança no jeito de se expressar, no tom de voz, na fisionomia do rosto, nas ideias que se coloca. Então ali você percebe que, por mais a Evelyn pode até estar interferindo naquela comunicação, mas que há uma outra entidade, uma outra inteligência se manifestando ali, com certeza isso fica claro e evidente, certo? Então, sendo a comunicação decorrente ou não de animismo, cabe ao médium esclarecedor realizar o diálogo normalmente. Sendo ou não animismo, como nós falamos na comunicação anterior, o médium esclarecedor deve atender, porque ali está também um espírito necessitado. E através dessa atenção, desse cuidado, ele vai ser amparado. Então, André Luiz diz exatamente isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés de socorro providencial, falando que, se houver ali uma comunicação anímica, cabe ser atendido com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, certo? Então, dedicação, desprendimento em favor da tarefa mediúnica, cultivo de pensamentos elevados, esforço na sintonia positiva, tudo isso vai ajudando o médium a se moralizar e a diminuir a interferência mediúnica, interferência anímica, perdão, nas comunicações. Certo, meus queridos amigos? E aqui nós vamos então finalizando o nosso estudo de hoje. Na próxima aula vamos ver: os espíritos influenciam nossas vidas e atos? Vamos ver como se dá a sintonia mental entre encarnados e desencarnados. E como podemos saber se um pensamento é nosso ou de um espírito. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. Se você gostou, por gentileza, curta o nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esse vídeo será útil a alguém, fique à vontade para compartilhar o link. Meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.